o Facebook. Eu não estou com... Ok. Já abriu? Já abriu. Olá. Nós começamos? Já começamos. Vou colocar o logo ali e o... E esse... vamos deixar esse. Olá. Estou abrindo aqui uma live no Instagram e uma live aqui no Facebook. Essa live é especial. Eu ia gravar, falei que... Porque eu vou trazer para você algo que, que eu fiz e finalmente ficou pronto já para produção. Então fica aí, não vai embora, que eu vou passar a vinheta e já volto. Olá, estou abrindo agora o áudio, que estava fechado, né? Eu estou trazendo aqui, como eu disse, uma live no Instagram e uma live aqui no Facebook para apresentar algo que finalmente ficou pronto. Finalmente, um desafio que foi feito, ele está praticamente cumprido, falta um tantinho assim. E o que foi que aconteceu? Se você já leu o texto aí, você já vai ter uma ideia, né? Eu vou dividir meu olhar aqui entre as duas câmeras, tem uma que está um pouquinho mais para cá, outra para cá. Facebook aqui, Instagram aqui. Então, eu estou trazendo algo que levou um ano para ficar pronto. Nós estamos no dia, hoje é dia 22 de março, né, 2021. Há basicamente 12 meses atrás, a gente iniciava o problema da pandemia, né? Começou em outubro, dezembro, janeiro, fevereiro, começou a tomar uma proporção assim, imparável, uma proporção maior do que se esperava, do que se imaginava. E, se eu não me engano, por essa data mesmo, houve o primeiro lockdown. Começou a trancar os lugares e fica em casa, stay safe. Eu tenho até aqui os banners dizendo stay safe, stay home, stay praying. E durante esse período, realmente nós ficamos em casa, né? Ficamos presos para não haver contaminação. A polícia passava na rua, não podia andar, aquela coisa toda. Aqui na região, estou falando aqui na nossa região, né? Na região de Kearney, New Jersey. E aí eu falei, poxa, eu preciso fazer algo. E eu já estava com essa situação em mente e o dia a dia fazia com que a gente protelasse isso e eu não levava muito adiante. Não levava com força adiante, que eu estava levando já há algum tempo. E o que é que aconteceu? Eu resolvi escrever um livro, né? E não um livro qualquer. O ano passado, né, completaram 19 anos completou 19 anos que a gente estava aqui, e aí eu coloquei uma situação e falei, poxa, o ano que vem completamos 20 anos. Não são 20 dias, não são 20 meses, não são 20 horas, são 20 anos que vivemos aqui nos Estados Unidos.
E aí eu falei, eu vou escrever um livro para que essa história não fique apenas em minhas memórias. Só eu sei, como aquela música, né? Acho que é do Djavan, só eu sei os caminhos por que passei, ei, só eu sei. Então assim, falei, eu não quero fazer igual a música, eu quero, não pode ficar. Por quê? Porque meu filho já casou, o Tiago já casou, vai pro 3º ano de casamento, pode ser isso. A minha filha está com 21, vai fazer 22 agora, agora, né? Em agosto. Também agora, né? Já está aí. E a descendência já vai chegar. E essas coisas vão ficar apenas em minha memória. Como aconteceu comigo, como aconteceu com a maioria da gente, né? Nossos avós, nossos pais passam por momentos que a gente não conhece. Histórias que a gente não sabe. Porque a gente só vai saber do pai e da mãe como eles são como pai e mãe, mas não como eles são com pessoas, como é que eles agiam, né? O que aconteceu na juventude, ou o que aconteceu no momento antes de a gente nascer, de eu nascer. Então, a gente não sabe disso, né? Sabe um pouco pelas fotografias que eles deixam, né? Deixaram, que alguns tiveram a felicidade de deixar. Mas mesmo assim não é aquela situação. Então eu resolvi fazer isso. Comecei a escrever um livro, uma parte dele já estava escrito, eu já tinha começado a escrever textos soltos, algumas histórias, algumas situações em que eu passei, sem nenhum objetivo. Eu abri lá como é que é o nome dele? O Note do Microsoft Office, né? Não é o Notepad, é o Note. É o Notebook, né? Que é um aplicativo que tem no Microsoft Office. Um dos aplicativos. E aí eu comecei a escrever um assunto, e comecei a escrever vários. Escrevi uma meia dúzia de uns 10. Aí eu recolhi tudo aquilo e comecei a escrever o restante. E aí avançou, e foi avançando, os meses foram passando, e começou a tomar volume, né? E as histórias começaram a aparecer, a memória começou a refrescar, eu comecei a lembrar de detalhes de algumas coisas, e aí fiz uma sequência, recolhi algumas coisas que eu já algumas coisas que eu já tinha escrito mesmo, né? E coloquei dentro do Microsoft Word e comecei a escrever. Só que eu fiz um desafio um pouco maior, né? Como eu tenho formação e sou um profissional de artes gráficas, né? Formação gráfica de desktop publisher, e graphic design, eu fiz algo bem mais desafiante, um challenge mesmo. Enquanto eu escrevia, eu também ia produzindo a diagramação, a construção do livro. Quase que eu coloquei mesmo a carroça na frente dos burros. Mas por força de já ter o conhecimento e não ter dificuldade com isso, então eu fui escrevendo. E aí eu concebi a obra toda. Então hoje é dia, né, como eu falei, dia 20 de março, e a obra toda estava já, aliás, está toda praticamente pronta para entrar em produção gráfica. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas, porque vou falar para você, não é fácil ser um self-publish de primeira, e ainda assim de primeira viagem. O fato de eu ter começado um tempo atrás um projeto também me ajudou muito nisso, que é um projeto chamado Falando Computês em Bom Português, aqui nos Estados Unidos. Esse projeto eu criei tem uns 2013, 2014, entre 2000, por volta de 2013, 2012, 2013, mais ou menos. E eu criei isso para ter um blog, para escrever histórias peculiares que a gente tem a respeito de trabalhos, clientes, histórias bem interessantes, né?
E tá aí, você pode visitar o falandocomputês.com e você tem lá, tem vários assuntos ali, várias dicas, etc. Tá? E isto me deu despertou algo que eu não tinha muito, né, que era escrever. E eu gostei de escrever. Eu gostei de colocar para fora e fazer textos, né, contando histórias. O livro foi consequência disso. Então, já falando como texto, tem muita história lá para contar, contada, né, e o livro começou a crescer. E começou a crescer, eu comecei escrevia e lia, colocava as coisas em ordem, colocava o texto, aí vi, etc. Esse pedaço não é aquilo, tem que ser lá, tem aquela história, tem aquela história. E as coisas começaram a vir à minha memória, eu comecei a colocar isso no papel digital, né? Tomou volume e falei, agora eu vou imprimir. Eu falei, então o que eu vou fazer? Eu vou, além de colocar isso no papel, além de colocar isso no papel, não vou dizer, né? Para fora, digitado, falei, eu vou escrever um livro e produzir o livro, fazer o livro existir fisicamente, para que outras pessoas leiam, né? Que a princípio era para escrever para os meus 2 filhos e para quem quisesse, assim, em casa, para que eles lessem, né? Eu falei, não, eu vou fazer um livro mesmo, um livro de verdade, né? E topei o desafio e avancei o desafio. Persistir até conquistar o êxito. Falta pouquinho assim para que ele se materialize. E aí eu trouxe tudo isso. Neste caminho de fazer o texto, fazer o livro, tudo, olha que deu, o total chegou, quando eu fechei mesmo, falei assim, bom, agora eu vou fechar e não vou escrever mais nada. Porque tinha muita mais coisa para escrever, né? Aí eu fechei um livro com 200 páginas, né? Páginas, né? 100 folhas. E olha só, isso aqui é só uma parte, né? Infelizmente, não deu, acabei não guardando, olha aqui, ó. Eu vou trazer para você aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, deixa eu esconder um pouco como é que fala? O texto, o título. E a gente foi produzindo, né? Texto e corrigindo e produzindo. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é uma parte da revisão. Foi impresso, né? Para fazer a revisão. Tá aqui, ó. Para fazer aqui, fazer aqui. Então, ó, uma revisão. Na verdade, foram acho que 8 revisões ou mais. Mas eu não guardei o restante e fui guardando essas últimas, né? Porque aquele lá tá muito terrível, né? Ó. 200 páginas. O livro está pronto. Outra revisão. O que é revisão? É correção, né? Tem muita coisa para corrigir. Esse aqui. E a penúltima. Olha aqui de novo. Correção. Né? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Pra cá, né, já vou mostrar pra você, não precisa, ó. Cheio de coisa corrigido. Aqui é a antepenúltima e esta é a última correção. Essa é a última, porque daqui vai ser feita, né, a última da última mesmo, porque já foi feita bastante. E é engraçado que cada vez que eu bato o olho acho um errinho lá, né? Mas como assim errinho, né? Erro de português, etc. Então eu vou contar um pouco dessa história aqui, ó. Então tá aqui, ó. Uma história de 20 anos que viemos para a América. Por que eu decidi trazer a família para cá? Aqui foram as capas, né? Eu vou até passar rapidinho aqui, ó. Uma capa, 2 capas. A capa foi mudando. 3 capas, 4 capas, 5 capas, a quinta, a sexta e a sétima.
e finalmente não é a finalmente o título do livro, né? Este é o livro final. Ainda tem uma pequena mudança, mas vai saber só quando comprar o livro. Está aqui o livro. Então essa aqui tem umas pequenas revisões para fazer ainda. E já na próxima semana vai estar preparado, já vamos estar preparando os arquivos para a impressão. Tem aquela frase, né, que casa de ferreiro, espeta de pau, né? O livro em papel. Eu falei, por que você vai fazer livro em papel? Por que você não faz lá no EPUB? Não, porque isso é um livro, tá? Isso não é um livro para ser consumido aleatoriamente. Isso aqui é uma história de vida. Muitos personagens aqui. Quem faz parte dos meus relacionamentos durante esses 20 anos vai se identificar, né? Vai saber quem é. E finalmente para o livro inteiro. Ele está já definido, capa, definido o ISBN, já está no desenho final. Aqui não é o desenho final, mas é essa capa mesmo, tá? Tem algumas mexidinhas. E aí o livro vai ser feito impresso, tanto no Brasil, que por uma felicidade, uma alegria bastante grande, vai ser impresso na empresa na qual eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei antes de vir para cá. Fiz o desligamento, mas a amizade continua e eles vão produzir a parte de impressão no Brasil, é eles que vão fazer. Dentro do livro está o local e quem vai fazer, né? Eu vou falar numa outra live. E aqui vai ser impresso num lugar aqui também, né? Vai ter uma parte impressa no Brasil, uma parte impressa aqui, porque não faz sentido imprimir lá e trazer para cá, imprimir aqui e levar para lá. Não, imprime um pouco lá, imprime um pouco aqui, e aqui vai ser disponibilizado em vários formatos também, né? Vai ser colocado, já está a caminho, né? Só está esperando realmente o fechamento, porque se não fechar direito, vai errado, vai com problema, né? E eu vim escrevendo isso e tem uma carga emocional dentro do livro, né? Eu confesso e falo para você que foi uma emoção escrever isso, né? Não foi emocionante no sentido de ser divertido, foi uma emoção relembrar detalhes, né? Aqui tem as principais situações em que nós passamos desde o dia que chegou aqui e até antes. Por que eu decidi vir para cá? Qual foi o real motivo? Já deve ter sido por causa que vou viver melhor, ganhar mais dinheiro. Não foi por causa disso. Não foi porque eu não trabalhava mal lá, não estava mal empregado. Foi por outro motivo, né? Então tem um pouco. O livro começa alguns anos antes, bons anos antes, e vem avançando até o dia que a gente veio para cá e avança até os dias de hoje, contando coisas bem recentes, né? Ele já está fechado, então o mais recente que tem do ano passado. E muita coisa eu não pude colocar aqui, porque senão o livro não ia virar um livro, ele ia virar um calhamaço desse tamanho. Então este livro, ele deu origem a uma série, porque eu gostei de escrever, eu gostei de contar histórias e histórias reais, né? Porque a minha história, preservando certas particularidades, evidente, e você que fez parte da minha decisão, dessa vida toda, você vai entender e vai ver o que nós fizemos aqui, como é que foi feito tudo isso, né? Como eu falei, a carga emocional, tive que ter um controle emocional bastante forte, né? Para colocar isso de uma maneira, de uma história leve, uma história verdadeira, uma história atrativa,
uma história que você vai gostar de ler. A maneira, né? O livro foi corrigido por professores. Tem uma pessoa que é professora de português, tá? Que corrigiu esse texto. Foi revisado, e foi revisado, e foi revisado. Porque eu quero fazer a coisa direitinho, fazer um negócio. É uma obra de arte, é um filho praticamente, porque durou 1 ano. Exatamente, mais que um filho, né? Porque o filho leva 9 meses. E aqui tem 12 meses desde a pandemia. Nesse caminho, fiquei, né, doente, peguei o Covid lá em novembro. E mais um motivo para, enquanto ficava lá, fiquei enclausurado quase 2 meses, né? Porque eu fiquei com febre, fiquei com ruim. Mas graças a Deus, completamente limpo. E aí deitei o dedo no computador e escrevi e avancei. E muitas coisas não foram colocadas, porque eu vou deixar para colocar num próximo livro que também já está sendo escrito. Tá? Junto com isso, eu estou mostrando como foi possível fazer um business de tecnologia aqui nos Estados Unidos. Como montar um business. Por quê? O que aconteceu que foi possível a gente fazer isso? Né? E como a gente tem feito até então. Como é que a gente leva e conduz esse business até os dias de hoje e, oxalá, permita ir por longos anos. Né? Então aqui eu estou apresentando a minha história dos 20 anos. A gente comemora 20 anos no mês que vem, no mês de abril. E o desejo de fazer esta obra ficar pronta. Então falta apenas um pouquinho mais de um mês. E... mas foi fácil, né? Eu vou contar para você que não é fácil escrever um livro. Escrever qualquer coisa e colocar de qualquer jeito, qualquer um faz. Mas escrever um livro como ele deve ser escrito não é fácil. Porque o livro envolve muitas coisas. Então não é um texto, apenas um caderno, ou escreveu, imprimiu e deixou lá. Não. Esse livro vai ser publicado, vai ser impresso. E depois de impresso não tem como arrumar. Entende? Então assim, para escrever um livro é uma jornada. Precisa percorrer essa jornada até o final. Porque senão, eu espero que esteja aí tudo bem. Volume. Eu não estou vendo aqui o Instagram porque eu coloquei na câmera de trás, justamente para que o texto saia na posição de leitura. Quando a gente coloca o Instagram olhando para a gente, ele usa a câmera invertida. Então todos os textos que você coloca, mostra, eles saem invertidos. Tá? Então fica aí uma dica para você que vai fazer live. Então eu prefiro colocar um espelho lá atrás e ver você aqui. Eu só não consigo interagir ainda. Né? Infelizmente o Instagram não tem, como eu falei no início, um publicador indireto. Então é no telefone mesmo que está assim. Mas a gente vai resolver isso já. Tá? Então eu estou feliz em anunciar isso. Falta fazer até o final do mês. A gente fecha tudo e manda fazer a impressão. Além do trabalho da impressão, né, o trabalho do texto, teve todo assim como que o livro foi escrito. O apoio de profissionais é muito importante, porque eles sabem o que faz. E eu tenho condições de fazer, porque eu tenho formação para isso. Né? Eu tenho formação em Photoshop. Modéstia à parte, eu sou muito bom no Photoshop, eu conheço muito do Photoshop. Lido com Photoshop desde quando não existia. Antigamente tinha, naquele tempo, né? 90 alguma coisa, existia o Photo Styler. Hoje não existe mais, né? A Adobe comprou, transformou no Photoshop. O brasileiro fala Photoshop, né? Não, é Photoshop. E então, diagramação também, eu sou um profissional de diagramação, um desktop publisher, uma profissão que era muito bem paga anos atrás. Infelizmente hoje não vale tanto, mas vale, né? Porque a gente tem conhecimento, tem base, né? Então aprendeu
A gente aprendeu a fazer essas coisas cheirando tinta, indo na máquina de impressão. Né? Eu trabalhei na Pirelli, lá em São Caetano do Sul. Trabalhei em outras gráfica digital. Então a gente tem conhecimento disso. Então esta parte eu lidei com muita tranquilidade. Né? A parte de impressão, lógico, tem que mandar para uma gráfica para fazer. Mas o restante, eu vi. Então para você fazer um livro, você precisa se equipar com certas coisas, né? Se equipar principalmente com o texto. Aí você vai e libera o texto. Precisa se preocupar com a capa, o design da capa, o que ela vai transmitir. Por que fez tanto? Essa aqui é metade das provas, tá? Foram feitas mais de 20 capas. E aí, obtendo sugestões, tirando erros, até que chegou nesta capa aqui, final, tá? E profissionais que saibam a língua. Isso é uma dica que eu dou para você. Se você for, uma dica não, isso é uma orientação mesmo, né? Para poder escrever algo para os outros lerem, tá? Até uma dissertação, você precisa de alguém que corrija o texto. Se você está escrevendo com a concordância correta, e agora mudou, eu fiquei um parafuso, né? Porque mudou as regras de acentuação no português. E aí eu fiquei olhando as correções, eu falei, mas o que aconteceu com... Mas cadê o acento daqui? Não tem mais, é por causa disso, daquilo, aquilo. Falei, nossa, mas eles mudaram, aí contou lá por quê. Eu falei, nossa, foi mudar um negócio que atrapalha quem já sabia e não traz benefício para quem vai aprender. Por que não deixou do jeito que estava, né? Então tem só um profissional que pode cuidar, um profissional de línguas mesmo, né? Uma pessoa que conhece a língua. E logo em seguida que fechar o livro, tiver a impressão, vai ser feita a tradução para o inglês, tá? Para o público, os clientes americanos que a gente tem aqui, e vai ser colocado no Amazon, vai ser colocado no Kindle, no Nook, Barnes & Nobles, e também o Audible. Então eu estou preparando para fazer o livro falado, narrado, né? Não é falado, o livro narrado para você que põe lá, para você escutar o que você quer, tá bom? Então olha o trabalho que dá. A literatura, eu posso dizer que eu me apaixonei pelas letras, para escrever, maneiras de falar a mesma coisa, para não ficar repetitivo. Isso é muito emocionante, isso. Porque você vai... Não é uma conversa como a gente está aqui, né? A palavra escrita, ela é muito importante, porque ela vai ficar registrada. E é por isso que eu, pessoalmente, eu dou valor, muita gente, né? Dá valor às escrituras sagradas, à Bíblia. Porque é um texto que vem caminhando por 2, 3 mil anos, desde o Velho Testamento, que vem lá da criação, né? Um texto que é vivo, que vem para até hoje, porque ele está registrado no papel, na palavra, né? Então por isso que eu gostei demais de fazer isso. E o segundo livro já está a caminho. O segundo livro não é uma continuação, ok? É algo que são coisas que eu não quis contar aqui, relativos a clientes, né? Tem coisas pessoais também. E aqui tem um conteúdo de como foi que... Tá até aqui, ó. Como foi... Esta é a minha história de quando imigrei para New York City, nos Estados Unidos, com a esposa e os 2 filhos. Como foi a aventura para dar uma virada na vida com a família e também como foi tornar dono do Small Business Tecnologia na cidade que nunca dorme, porque nós viemos para New York City, né? Não aqui em New Jersey. Aqui em New Jersey já estamos há 14 anos, brincadeira, né? Então, assim, não estou lançando oficialmente, mas já estou anunciando oficialmente que esse livro já está em vias de se formalizar, não. Como é que é? Esqueci o termo. Formalizar? Não.
Poxa, me fugiu a palavra. Materializar, dele se materializar em algo físico, né? Porque eu, pessoalmente, eu gosto de ler de papel, né? Eu não consegui ler Kindle, não sei porquê, mas não consegui. Então eu quero papel e espero que você compre, espero que você recomende. Assim que tiver, eu vou trazer, e vou trazendo mais situações, né? O segundo livro, como eu falei, eu estou vendendo o segundo antes de sair o primeiro, né? O segundo livro ele vai conter algumas histórias que já são um pouco mais longas, né? E a respeito de como é que você pode avançar com seu business aqui nos Estados Unidos. Quais as diferenças de fazer business aqui e fazer business no Brasil. Porque uma das coisas que eu citei aqui nesse livro foi de ter encontrado nesses 20 anos pessoas abrindo negócios, né? Em New York, na Flórida, em New Jersey, e fechando em poucos anos. Não aguentam 2, 3 anos. Por quê? Porque acabam fazendo business como é feito com a cabeça de fazer business no Brasil. E aqui não é a mesma coisa. Ah, já é tudo igual. Não, não é. Tudo igual é um monte de coisa igual, né? Mas aqui não é igual, né? É como eu costumo falar assim, você quer vender para quem? Ah, eu quero vender para todo mundo. Não tem vender para todo mundo. Você vende para um público específico, né? Então a minha história ela está coligada com a companhia, com a JT Web Computer Solutions, porque foi dela que veio o sustento e foi dela que a gente se desenvolveu aqui, né? Através dela que aí você vai ver no livro que não era esse nome antes, era um outro, que as coisas aconteceram, né? A gente atende gente, eu atendi gente na Flórida, na Califórnia, no Texas, em Boston, Hyannis, Massachusetts, várias cidadezinhas lá de Massachusetts, até Rhode Island, Long Island City, Long Island, quem mais? Pedacinho ali de Orlando, Miami, né? Que mais? Em vários lugares, né? E tudo isso aprendendo como que funcionam as coisas aqui. Então é isso que eu coloco nesse livro. A situação pessoal de como e como foi o business aqui, como é que integrei essas duas coisas e a gente avançou. Então eu vou encerrando por aqui. Eu compartilho com você algo que eu não quis ficar, que eu não desejei ficar só nas minhas memórias. E olha, se você quiser aprender como fazer um livro, fala comigo, que agora eu sei como é do começo ao fim. E vou te dar umas dicas importantes, tá? E até ajudo com isso. Então, olha, vou encerrar aqui essa live, já temos aí um tempinho. E você que está aí no Instagram, muito obrigado pelo momento aí que você separou para ver. Eu vou colocar no IGTV e você que também está assistindo gravado, muito obrigado, tá? Você que está vendo agora aqui no Facebook, vou subir para o YouTube depois. Também obrigado. Obrigado por ter separado esse tempo. E se você também está vendo gravado, agradeço do mesmo jeito, tá bom? Para encerrar, né, como sempre, eu desejo que a sua vida seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o seu viver e que a chuva caia leve sobre o teu lar. Que Deus possa te abençoar, te trazer paz e ser contigo nesses momentos difíceis que estamos passando. Se na tua família, se alguém próximo de você se foi, né, passed away por causa do Covid, eu peço que Deus traga conforto ao seu coração, traga mansidão e que você não se sinta revoltado. Deus está no controle de tudo e as coisas vão melhorar. Creia que vai ser assim. O livro tem uma boa parte dessas situações que a gente, como eu falei, eu fiquei bem emocionado em algumas partes, então espero que eu consiga transmitir, né? Que você, na leitura você entenda o que eu não quero falar assim, porque não vou me emocionar de novo, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe e may the Lord be with you.